Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. Esse momento, então, que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro. E vamos diretamente para o Piauí conversar com o Alzir Pimentel Neto, que é presidente da ProSoja lá do estado, e vai contar um pouquinho como que está o milho safra e também o milho safrinha por lá. Seja muito bem-vindo, Alzir. Obrigado. Alzir, o plantio do milho safra, como que foi a implantação da safra de milho, que já está sendo colhida agora, mas se você puder trazer alguns detalhes de como foi aí a implantação dessa safra de milho, desenvolvimento. Então, nós tivemos um ano muito bom, né? Muito bom. O regime pluviométrico esse ano foi bastante satisfatório e bem regular, né? Então, assim, a implantação da lavoura em condições ideais, né? Atingimos os estandes desejados, enfim, a questão das sanidades esse ano também foi boa, de certa forma. Tivemos uma dificuldade muito grande, Andressa, na questão da tecnologia do Viptera, né? A tecnologia derreteu. Esse foi o único problema que a gente percebeu assim na lavoura de milho em geral. Foi o ataque de lagartas anormal, principalmente nas plantas que tinham a tecnologia para resistência é, é, totalmente vulneráveis. E aí tivemos alguns impactos nesses pontos aí, lavouras que tivemos reportes aí de até 8 aplicações para tentar conter a lagarta. Mas, enfim, no geral, uma boa lavoura, né? Um estabelecimento bom, um bom manejo pelos produtores e aguardamos bons resultados. O safrinha também, tivemos um pequeno veranico ali entre março e abril, mas, no geral, boas chuvas, conseguimos plantar cedo e acredito que vamos ter aí também boas produtividades. O safrinha só deve ser colhido mais para o final do mês, começo do próximo mês. E, Alzir, pensando no milho safra, você comentou antes da gente entrar ao vivo que a colheita ela já estava bem avançada. Quantos por cento da área, mais ou menos, já passou pelo processo de colheita? E qual que é a média de produtividade em sacas por hectare esperada para a safra de milho? Nós já devemos estar aí com uns 90% da área de milho safra colhida, já chegando ao final da colheita. As produtividades da região aqui dos Cerrados aqui devem ultrapassar as 170 sacas. Tivemos altíssimos picos de produtividade, Andressa, e assim, isso não só para a lavoura de milho, como de soja também. Áreas comerciais aí que ultrapassaram a casa dos 230 sacas por hectare, áreas de bastante potencial, né? E aí deve ser a maior média de produtividade da história do Piauí. Apesar de não ser a maior produção, porque houve uma redução na área do safra, mas uma das maiores médias de produtividade deve ser esse ano. E pensando no milho safrinha, apesar desse milho ainda estar em desenvolvimento, já tem alguma expectativa de média de produtividade também, Alzir, ou ainda é um pouco precoce para se falar nisso? É um pouco precoce, né? Como a gente costuma falar, quem dita as regras é a colheitadeira, né? Mas assim, eu arrisco dizer aí um número aí entre 90 e 100 sacos aí, Mas de aí, média geral. pensando nessa boa produtividade, tanto para o milho safra quanto para o milho safrinha, outros produtores com os quais eu conversei, né, ao longo dessas últimas semanas, desses últimos meses, que vem relatando essas quedas nos preços de venda, Alzir. Como é que está a relação de troca aí em relação, então, aos custos de produção, e os preços de venda que a gente vê atualmente? A gente tem acompanhado aí, né, uma, a caída dos preços em real, né, enfim, se você pegar de janeiro para cá, nós tivemos uma queda aí acima de 30% do valor
do valor da saca de soja e de milho, né? Isso daí, com certeza, o produtor que não travou seu custo lá atrás, ele não fecha a conta. Nós tivemos o maior custo de produção da história recente, foi esse ano, né? Fertilizantes foram comercializados muito, uns valores bastante altos, os defensivos, né? Agora estamos vendo aí um arrefecimento desses valores, mas de toda forma, aquele produtor que não travou seu custo, ele pegou um custo muito alto e vai vender muito barato agora e não vai fechar a conta. Não vai fechar a conta. Eu calculo aí que para o produtor precisava aí algo em torno de R$60, R$62 a saca do milho para fechar a sua conta aí, do milho safra, né? Então, assim, ele vai ter muita dificuldade, porque hoje o milho está sendo comercializado aqui na casa de R$40, né? E sem perspectiva de melhora, né? E, Alzir, teve alguma porcentagem de produtores aí que conseguiram fazer esse travamento, então, antecipadamente, conseguiram fazer, né, essa trava de segurança, ou não, o produtor estava ali esperando preços melhores, acabou levando, e aí agora vê esses preços tão em queda? Andressa, o produtor que não especula e que tem responsabilidade com as suas finanças, com certeza esse daí fez o dever de casa e travou, né? Agora, aquele que deixou se arriscar ou que estava capitalizado, quis tomar alguma posição mais arriscada, vai ter dificuldade de fechar os custos, né? Assim, eu acho que boa parte dos produtores aí, eles devem ter feito alguma trava aí de pelo menos parte do custo. Então, para esse que fez, com certeza se preveniu. Aquele que não fez vai ter muita dificuldade, mas muita dificuldade de fechar, né? E a tendência de curto prazo aí os preços ainda... o cenário não é bom, né? Nós também numa safra americana aí que, apesar de alguns relatos de veranico e tudo mais, eu acredito que vai ser uma safra regular, e aí é uma baita de uma safra americana, né? Então, assim, não vejo tendência no curto prazo para melhora desses preços, né? Quem quiser guardar milho aí, ou grão em geral aí, né, tem que estar sabendo que vai ter que pagar um custo financeiro para guardar isso daí, e aí tem que fazer a conta se vale a pena de fato, né? Certo. Alzir, muito obrigada por trazer as informações diretamente aí do Piauí para a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado a vocês aí, é um prazer sempre estar compartilhando aí as informações do nosso estado. Tá, então estivemos com Alzir Pimentel Neto, que é presidente da ProSoja do Piauí, nos trazendo as informações em relação ao milho safra e ao milho safrinha lá no estado. De acordo com ele, boas produtividades, boas médias de produtividade são esperadas para o milho safra, que já está aí com 90% das áreas colhidas. O Alzir, ele fala que a média de produtividade deve passar das 170 sacas por hectare, a maior média de produtividade da história do Piauí. E houve uma diminuição diária, isso porque também o Alzir ele explica da relação com o aumento então das áreas de soja que vem em seguida. Em relação ao milho safrinha, esse milho ainda está em desenvolvimento, deve começar a ser colhido lá para julho, agosto, mas com uma média de produtividade entre 90 a 100 sacas por hectare. A questão, como em outras regiões aqui do país que a gente vê de forma generalizada, são os preços de venda que não cobrem os custos de produção. Para o milho safra, que o Alzir trouxe esse exemplo para a gente, o preço que a gente vê agora no Piauí, a referência da saca de milho, está em torno ali de R$40. E ele estima que para cobrir os custos de produção, seria necessário que o valor da saca de milho tivesse em torno de R$60 a R$62 a saca, ou seja, aquele produtor que não travou o seu custo antecipadamente vai ter dificuldades, e se preferir armazenar esse milho na expectativa de preços melhores, vai ter que pagar ainda mais por isso. Antes de terminar, eu queria deixar um recado para você, produtor rural que nos assiste.
Notícias Agrícolas promove nesse ano a 3ª edição do concurso Melhor História de um Agricultor e você pode participar mandando a sua história pra gente, mandando o seu vídeo e é muito fácil. Você grava um vídeo aqui com o seu celular mesmo, um vídeo com o celular na horizontal, lembrando bem nessa posição aqui o celular. E você pode encontrar as instruções, mais detalhes de como mandar essa história para a gente, entrando no nosso site, noticiasagricolas.com.br, vai lá no nosso menu, especiais, já vai aparecer ali, melhor história de um agricultor. Ali você já vai ter todas as instruções, tudo direitinho para como mandar o vídeo, o tempo desse vídeo. Vai ter também detalhes sobre os prêmios que você vai concorrer, então mandando a sua história aqui pra gente. Então não deixe de participar. No nosso Instagram também você pode, se preferir, pode ver essas instruções por lá. Nosso Instagram é @noticiasagricolas, tudo junto. Também tem tudo direitinho por lá, os direcionamentos, tá certo? Então não deixe de participar, fique aqui sempre com a gente, nos ajudando a construir a história desse Brasil que produz. E daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.